É isso aí, gente. Estamos aí esperando o professor Barna para a gente fazer mais um 12 para as 18 aqui. Opa, fala, Gabriel. Opa, que bom. Que bom que estão me ouvindo. Obrigado aí pela informação. Júnior também entrou. Bem-vindo, Júnior. Daqui a pouco começa aí nossa entrevista 12 para as 18 com o professor Barna. Landinha, bem-vinda. Rafael, bem-vindos. Vinícius Sanches, daqui a pouco estamos aí. Ah, tá ótimo, Pepe. Obrigado aí pela informação. Então falou aqui que daqui a pouco o professor já está entrando para a gente começar. Bem-vindo aí, gente. Leigo Pensante, bem-vindo. Andréa, bem-vinda. Mais um pouquinho só, a gente já está começando o nosso papo aí com o professor Barna, que é mestre em comunicação, especialista em didática, trabalha com desenvolvimento de jogos, vai falar sobre gamificação, uma coisa nova e interessante, vai ser legal. Everton, Dani, bem-vindos aí. Opa, minha, tudo bom? Ô, André, turma boa de Manaus, que beleza. Tamo junto. Marina, bem-vinda. Daqui a pouco, gente, a gente está começando, viu? O professor Barna já está se preparando para entrar e falar com a gente. Bem-vindo aí, pessoal que entrou. Vou para Bahia, entrou. Do time PDT entrou. Bem-vindo. Daqui a pouco a gente começa, gente. O professor Barna está entrando logo mais para a gente começar nosso papo. É isso aí, gente. Laís, bem-vinda. Nicanor Júnior, bem-vindos. Daqui a pouquinho, o professor Barna está aí com a gente para falar sobre gamificação, desenvolvimento de jogos e como que isso influencia ou pode influenciar a política. Nosso papo aqui do 12 para as 18. Carvalho, bem-vindo. Ô, Marina, para você também. Bom final de tarde para todos nós. Ale, bem-vindo. Aí, gente, o professor Barney entrou aqui. Vou convidá-lo para que ele possa fazer parte. Ô, professor, tudo bom?
Tudo ótimo, boa tarde. Boa tarde, seja bem-vindo aqui ao nosso programa da PDT da capital de São Paulo, 12 para as 18, que a gente bate um papo aí com os pré-candidatos à vereança da nossa cidade, para tentar entender e conhecer mais todas as propostas e mais a fundo quem aí está concorrendo junto com o PDT. Muito obrigado pela presença, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Professor, se o senhor me permite, eu só queria fazer uma homenagem aqui. Chegou agora a notícia de que, infelizmente, o professor jornalista Washington Novaes, que é um dos maiores jornalistas ambientais do Brasil, acabou de falecer. E a gente queria aqui, como partido mesmo, como grandes apreciadores do trabalho de não só de jornalismo, mas de roteirização de filme, de documentarização do professor Novaes, deixar aqui nossa homenagem, nosso pesar para a família e que ele deixe muitos frutos aí para o nosso jornalismo e principalmente da área ambiental. Tá bom? Bom, Meus professor... sentimentos à família, triste mesmo. A área ambiental tem sofrido muitos ataques ultimamente em virtude desse desgoverno aí. Aí é realmente uma pena a gente perder mais esse profissional que luta tanto aí pelo nosso meio ambiente. Não, com certeza, com certeza. Chegou agora a notícia, o Franco me informou nesse momento, ele pediu para a gente fazer essa homenagem com toda a honra, eu faço isso. Obrigado aí pelo tempo. Mas, professor, deixa eu apresentar o senhor aqui para o pessoal. O professor Barney, ele é mestre em comunicação pela Faculdade Casper Libero, ele é especialista em didática e metodologia pela Faculdade Anhanguera Educacional, designer de multimídia pelo Centro Universitário Senac, atua em projetos de inovação, gamificação, é instrutor corporativo da Caixa Econômica Federal, atua no mercado de desenvolvimento de games independentes, é palestrante e professor na graduação de Publicidade, Propaganda, Produção Multimídia, Audiovisual, Filosofia e Jornalismo da Faculdade Paulos de Tecnologia e atualmente também desenvolve pesquisa na área de games, narrativa, semiótica, hipermídia e inovação. Ufa! Professor, muito bem-vindo, muito obrigado aí pelo tempo para conversar com a gente. Tá. E, professor, como a gente sempre começa aqui, nesse programa, a gente mostra um card e faz uma pergunta para o nosso entrevistado, que tem mais ou menos a ver com esse card. Então, o card que o Franco preparou para a gente hoje é bem esse aqui, que acho que tem tudo a ver com o nosso papo. E aí, eu pergunto para o senhor, professor, explica para a gente, o universo do games, a gente tem uma noção de que é uma coisa de entretenimento simplificada e muita gente diz que videogame é coisa de criança e tudo mais. Só que a ligação de videogame e brincadeira, até que ela existe, a gente consegue entender qualquer um. Mas ele é um pouco mais ou muito mais amplo do que isso. O senhor concorda com isso? Se o senhor concorda, como é que seria essa amplitude? Em que direção que ela se dá? O universo dos games, ele é muito mais amplo do que apenas a questão da diversão, do entretenimento. O livro mais utilizado nos cursos de jogos hoje é um livro chamado Homo Ludens, que é um livro de 1938, ou seja, bem antes do surgimento do videogame, e o Huizinga, ele analisa aí mais de 3.000 anos de história dos jogos na humanidade e a importância dos jogos para o crescimento da sociedade, que eles eram utilizados para escolher o melhor guerreiro, o chefe da tribo, para resolver pendências entre tribos. Então, os jogos ele tem um fator de seriedade muito forte e que eles não só podem, mas como devem serem utilizados para o crescimento da nossa sociedade. Interessante. É porque eu peguei uma pesquisa antes, o nosso trabalho de pesquisa antes dessa entrevista, que mostrava, foi feito aquela Brasil Game Show, né? Um grande evento de entretenimento eletrônico aqui do Brasil, que mostra que o país tem essa intenção de crescer no mercado. E 45% das pessoas ali falavam que ligavam que jogavam videogame, que a atitude de jogar videogame para elas era para passar tempo, para diversão, para tirar o tédio. E 4% daquelas pessoas que ligavam o videogame a alguma funcionalidade. O senhor acha que ainda tem esse estigma? E se tem esse estigma, o que é possível fazer e o que é legal fazer, o que é interessante fazer para tirar e para explorar as capacidades de jogos mais do que simplesmente esse viés de diversão? Eu acho que não tem problema o jogo ser diversão também. Ele pode ser muito mais. Eu acho que só existe um jeito para mostrar para as pessoas que o jogo ele pode ir muito além, que são com projetos concretos.
Em Estocolmo, eles fizeram um projeto, por exemplo, para diminuir a velocidade média de uma via e os números de acidentes de uma via, utilizando toda uma lógica de jogo. Então, eles fizeram um projeto ali, utilizando uma lógica de jogo. Existe hoje vários projetos de gamificação em empresas sendo utilizados não só para a gente falar aquela questão, resultado, mas também para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Isso pode ser muito utilizado. E pensar, mesmo o mercado de games de entretenimento, ele é um mercado profissional. Se você analisar, o mercado de games hoje, mundial, ele já fatura mais que a indústria do cinema e da música juntas. Existem empresas de games que têm faturamento maior do que alguns dos maiores bancos do país. Então, é interessante a gente analisar a indústria de entretenimento também como um potencial para gerar emprego e desenvolver a nossa sociedade. Com certeza, com certeza. E a gente já vai até fazer algumas perguntas sobre esse potencial econômico da indústria de games, professor. Mas antes eu queria voltar numa palavra que o senhor falou, de gamificação. O que é, para quem é leigo, eu que não entendo muito bem da coisa, consigo ter uma ideia geral, para o pessoal que está vendo, o que é a gamificação? O que é esse processo? Gamificação é você utilizar a lógica dos games, a lógica do desenvolvimento do jogo em um processo de não jogo, certo? Em que o resultado não seja jogo. Então, eu vou utilizar, por exemplo, a lógica dos games num processo de eleição. Eu vou utilizar num processo empresarial, num processo de gestão da cidade, de gestão do transporte público, de planejamento urbano, e utilizar essa lógica dos games para quê? Para que esse processo seja mais eficiente, mais produtivo, mas também mais envolvente para as pessoas envolvidas. Uma redundância, mas... Não, claro, e deixá-las interessadas pelo processo em si, pelo fazer, seria alguma coisa também assim? Sim, a gamificação ela gera bastante engajamento. É um dos grandes pontos positivos da gamificação, é a capacidade de gerar engajamento num processo. Então, por exemplo, hoje na sociedade, a gente tem o problema que as pessoas não se engajam tanto politicamente para resolver os problemas da nossa cidade. Então, a gamificação ela pode ser uma ferramenta utilizada para que a população participe de maneira mais ativa da gestão da cidade, por exemplo. Que interessante, perfeito. Professor, puxando esse gancho de engajamento, eu tenho ouvido muita gente reclamando nessa questão da pandemia que foram pegas de calça curta por conta das aulas para as crianças, para os filhos. Não só crianças, adolescentes também, né? E eu conheço gente com filhos de idade desde 4 anos de idade, que está logo na pré-escola, até com 15 anos de idade, e as reclamações são as mesmas, a manutenção do interesse do aprendiz ali no que está sendo colocado, a dificuldade de que ele se engaje com aquilo e tudo mais. Cada pessoa, cada método, escola, professor está tentando de um jeito, e deve ter jeito certo e errado. O senhor acha, pela experiência, principalmente como professor também, que deve estar passando por isso, que é um ponto que pode ser colocado nesses novos tempos que virão aí? Com certeza, a gamificação tem sido muito utilizada em sala de aula e não precisa nem ser um processo completo de gamificação, mas utilizar um ou outro elemento dos games já causa um engajamento maior, um interesse maior, principalmente numa faixa etária menor. Os alunos aí de 10 a 16 anos, eles têm um engajamento muito grande envolvendo elementos dos games. E o senhor acha que poderia isso ser uma experiência, inclusive, estatal, no sentido de uma educação pública que tenha um programa voltado com isso? Com certeza, não só um programa para melhorar o engajamento dos alunos, melhorar o ensino, mas também melhorar o desenvolvimento do professor, para o professor se autoaprimorar na educação pública. Inclusive, o PDT tem um caso que, embora eles não utilizem o nome de gamificação, eles utilizam alguns elementos que é a gestão pública educacional em Sobral. Que eles têm um processo de valorização ali do professor, de bonificação, que utiliza ali elementos da gamificação. E, obviamente, a gente já viu que dá muito resultado. Pois é, exatamente. A referência nacional na Unesco, enfim, é uma coisa que não tem como negar aí o sucesso do programa de educação do PDT
lá no Ceará, em Sobral principalmente, né? Professor, mais uma pergunta aqui, agora já um pouco indo para aquela área que o senhor falou sobre a indústria de games, né? A gente tem aqui, como o senhor mesmo disse, um mercado gigantesco. A gente tem em vendas, passa a centenas de bilhões de dólares no mundo, né? A gente já passou, como o senhor falou, a indústria se for voltado ao entretenimento, de música, de filmes e tudo mais, né? A gente tem, ao mesmo tempo, 4 em cada 10 brasileiros que afirmam jogar aqui no Brasil jogos eletrônicos. Essa pesquisa aí que foi feita pela Datafolha, junto com a Brasil Game Show, indicou isso, que 4 entre 10 é um universo muito grande se pensar num país da nossa proporção. Além disso, a gente tem não só a Brasil Game Show, que é um dos grandes eventos do mundo sobre games, né, com desenvolvedoras e publishers do mundo inteiro. A gente tem eventos de jogos importantes como League of Legends, a Riot Games já fez coisa aqui no Brasil, que é campeonato, enfim. O brasileiro gosta. Tá bem na cara disso, que pegou, não só pegou no mundo, mas pegou no brasileiro. O que falta para isso se materializar no interesse de desenvolvimento tecnológico nacional mesmo? Eu acho que falta políticas públicas de incentivo. Justamente essa é uma das minhas principais bandeiras, não só incentivar a indústria dos games, mas também incentivar o acontecimento desses eventos, porque eles não só atraem turismo, como eles também geram milhares e milhares de empregos. Os esportes eletrônicos, eles estão crescendo ao redor do mundo. O Brasil tem muitos jogadores bons, existem empresas interessadas nesse crescimento, e a gente precisa de incentivo para que mais eventos aconteçam na cidade. Isso gera empregos diretos, empregos indiretos, e é uma fatia muito importante do mercado que precisa ser olhada ali com carinho, porque ela pode alavancar a nossa sociedade. Com certeza. O senhor acha que, por exemplo, a criação de polos de desenvolvimento de games poderia ser uma política pública que poderia trazer desenvolvimento econômico mesmo para uma cidade, por exemplo? Não só a criação, né, de polos, o investimento em educação, por exemplo, em implantar educação de tecnologia, de programação em polos na periferia, no ensino municipal, incentivo fiscal do ISS que é possível para as empresas de games, para alavancar, para que elas possam contratar mais, divulgação também desses eventos, espaço para divulgação, incentivos locais. Então a gente tem várias coisas que a gente pode fazer de políticas públicas para ampliar esse mercado. Além também da gente se aproximar aí dos cursos que já existem de games aqui na capital. Isso é muito importante. Então, o senhor diz um relacionamento mais estreito entre os órgãos públicos com o que está sendo produzido na academia, né, de games, né? Isso, existia com o atual governo, né, ele cortou, mas tinha um trabalho muito bom da SPCine, por exemplo, em proximidade com os desenvolvedores de jogos. Isso estava ajudando a alavancar bastante o setor aqui na capital, né? Então, tem o SPIN também que acontece, a gente pode incentivar mais esses movimentos, as Games Jams também podem acontecer com uma maior frequência. Games Jams, esse eu nunca ouvi. Uma Game Jam é quando várias pessoas, né, vários grupos se reúnem aí, provavelmente no final de semana, com um tema delimitado para desenvolver um jogo no período aí de 3 dias. Que legal. Então, geralmente, tem vários temas legais, como inclusão, acessibilidade, né? São temas pertinentes à sociedade que a gente trabalha nessas Game Jams. Game Jams, que legal, interessantíssimo saber. Professor, na nossa pesquisa a gente verifica que os jogos brasileiros hoje, de fato, são muito escassos, né? Então é muito bom ver alguns jogos, por exemplo, um que chama 171, não sei se o senhor chegou a conhecer, que seria influenciado pelo GTA, né? Um grande jogo famoso. Na verdade, a gente tem muitos jogos nacionais. Eles são pouco conhecidos e não muito divulgados. Mas a gente tem jogos maravilhosos. Por exemplo, um dos jogos de corrida que eu mais gosto é o Horizon Chase, e é um jogo nacional, né? Então a gente tem vários jogos nacionais, inclusive de sucesso. A gente tem profissionais muito bons. O Rafael Grassetti é um exemplo de que hoje lidera o time de desenvolvimento de personagens da Sony. Ele é responsável por ter feito o Kratos do God of War, e ele é um brasileiro. Então a gente tem muita gente boa. O que falta é incentivo aqui dentro mesmo, para que essas pessoas não precisem ir lá fora
para conseguir o devido valor que elas merecem. Retenção de talentos, né? Política Retenção de talento. talento na indústria de games, é verdade, né? Não tem como fazer isso sem política estatal, né? Não tem jeito. E dois jogos aqui, professor, que eu vi um que agora é em primeira pessoa, que também é Rio, Raised in Oblivion, que passa nas favelas do Rio, que tem uma qualidade que é de jogo internacional, você vê, não é por ufanismo nenhum, você verifica. Aí vem uma pergunta, professor, uma coisa mais lúdica para a gente sonhar um pouco. Se o senhor pudesse, com o orçamento que o senhor tivesse, fazer um jogo, um projeto, sonhando, sem problema nenhum, com qualquer retenção de dinheiro e tal, o que o senhor faria? Olha, eu penso em transformar Os Sertões em um jogo de estratégia, talvez, ou fazer um jogo em terceira pessoa, estilo Gears of War, sobre a história do cangaço. Olha, senhora, um jogo sobre o Lampião, hein? Isso, né? O jogador pode... Essa liberdade de orçamento e sentido seriam dois jogos que eu gostaria de fazer. E talvez um sobre Macunaíma também, né? Trabalhando aí de uma maneira mais lúdica, né? Com gráfico 2D estilizado, então seria uma coisa bem legal. Como se fosse aquele jogo do Red Dead Redemption americano, fazer nos sertões aqui. Ia ser sensacional, não posso falar que não ia gostar. A história do Brasil ela é muito rica e a gente pode trabalhar muito mais ela para mostrar a riqueza da nossa história para o mundo através dos jogos. O senhor estuda muito isso, né? A questão de comunicação por meio de jogos. Né? Sim. Eu tive a chance de ler um artigo que o senhor publicou, eu achei muito interessante. Explica mais isso, como que o senhor, por exemplo, nesse episódio do cangaço, como que o senhor conseguiria passar isso para quem não conhece a história, por exemplo, né? Então, você pode passar de vários elementos, desde uma história pré-moldada, né, com cutscenes, fala de personagens, até o que a gente chama de um lore, né, que é a construção de universo, semelhante como é feito num jogo tipo Dark Souls. Então tem os elementos, né, ali no cenário. Tem um jogo muito bom conhecido como Valiant Hearts. Ele conta a história da Primeira Guerra Mundial e você vai pela conquista, você vai conquistando os elementos e cada elemento vai contando um pedacinho da história ali da Primeira Guerra Mundial, ao mesmo tempo que você tem uma história muito íntima ali dos personagens que gera toda uma questão de identificação com os arquétipos. Que legal. Não, seria sensacional, né? Como pegar aquilo, naquele papo que a gente falou, como pegar e engajar as pessoas, né? Acho que não haveria um jeito melhor. Mas que legal. E um jogo, professor, que o senhor não faria de maneira alguma? Uma ideia que o senhor já ouviu ou pelo menos já pensou em alguém falar? O senhor fala, não, isso não. Existe uma piada na indústria de desenvolvimento dos games que é a produção do GTA brasileiro com Final Fantasy. Meu Deus. Né? Porque a gente sempre fala que a pessoa começa na indústria dos games pensando em fazer um grande jogo e a gente sempre fala para começar pequeno, né? E hoje em dia o mercado independente ele tem crescido muito, ele tem o Switch, por exemplo, tem aberto muitas portas para o desenvolvimento independente. Então eu gosto sempre de projetos pé no chão. Então, sempre quando eu penso no projeto, eu prefiro pensar pequeno, né? O perfeito é inimigo do feito. Então, a gente sempre pensar ali num projeto que vai ser viável, vai dar para fazer, e pensando na comunicação que vai atingir o seu objetivo estratégico. Claro, então se fosse o projeto que o senhor não faria, é o GTA com Final Fantasy, né? Excelente. Professor, vamos fazer agora um bate-bola rápido, que a gente sempre faz aqui no nosso papo. Nosso papo é muito rápido, né? A gente tem uma coisa dinâmica. E nesse finalzinho a gente vai partindo pro bate-bola, que a gente faz umas perguntinhas. Um jogo inesquecível pro senhor? Jogo inesquecível, acho que o Final Fantasy VII. Aí tá no meu também, viu? Já pegou, já. Tá. E marcou bastante. Poxa, daí você não pode nem falar. O bairro de São Paulo que faz a cabeça? Eu gosto muito de todos os bairros, mas eu vivo ali na região da Paulista, que eu considero o centro geek, né? Que você está ali na cultura, você está na comics, tem várias lojas de quadrinhos, de games ali, então eu estou sempre naquela área. Que legal. Se o senhor pudesse colocar dois políticos para brigar num jogo de Mortal Kombat, esse último agora, o 11, quem o senhor colocaria? Eu acho que eu colocaria o Bolsonaro e o Amoedo.
E rezava para dar fatality nos dois. O fatality deles é deixar um outro morrendo de fome. Assim. Tá certo. E, professor, a última pergunta a gente faz sempre no nosso programa aqui, para a gente ter isso do nosso candidato, e a resposta é aquela pergunta que não tem resposta certa e não tem resposta errada. Por que a política, professor? Várias pessoas sempre falaram essa questão da política, eu sempre me mantive distante, né? Eu tentava fazer política de um outro viés, como professor, sempre ilustrando a sociedade. E quando eu percebi que existia uma carência muito grande de uma política pública dos games, eu via muitos políticos falando besteira do mercado de games, e é um mercado que pode crescer muito, pode gerar emprego, é o futuro, os games e a tecnologia. Eu resolvi entrar para a política, e o PDT, ele não só me aceitou, mas aceitou muito bem a minha proposta, essa relação com os games. Isso serviu como incentivo gigantesco de que eu estava no caminho certo. Não, com certeza. Eu também sou testemunha aí da intenção do PDT de apoiar e de angariar todo tipo de tribo e pensamento corrente que pode ajudar a desenvolver o país. Isso eu assino embaixo, e eu tenho visto isso desse tempo que eu estou aqui, é muito legal. E, professor, dentro dos games, agora, última pergunta, dentro das experiências que o senhor já teve todo esse tempo estudando e trabalhando com isso, qual foi a experiência mais gratificante, mais recompensadora e mais inspiradora que o senhor já teve contato? É dar aula. Dar aula é experiência fantástica. Você olhar os alunos no começo do semestre produzindo, e você vê no final do semestre que eles chegaram num patamar muito melhor do que o seu, eles construírem coisas que eu não teria condições de construir, e que a gente trabalhou estudando os games junto, e ver o resultado deles é algo inesquecível. Dar aula, para mim, é uma das melhores experiências da minha vida. Ah, que legal. Bom, professor, a gente vai terminando, então, encerrando, agradecendo a presença, essa conversa e papo que a gente teve rapidinho aqui, a troca de informações. Se o senhor quiser deixar o seu Instagram para o pessoal que quiser aprender, ter mais contato, falar com o senhor, fica à vontade. Qual que é o nome? Está aqui. O arroba Professor Barna, no Instagram, no Facebook, Professor Barna no YouTube, tem um canal do YouTube que eu procuro falar um pouco sobre jogos também ali. Né? Amanhã, inclusive, vai sair o último vídeo falando do jogo dos Vingadores, que vai lançar no começo de setembro, né, que a gente jogou bem. Então, é arroba Professor Barna, para me encontrar em qualquer local. Tá ótimo, a gente vai deixar na descrição do vídeo também. Bom, professor, muito obrigado mais uma vez, viu? Um grande abraço, ótima semana, e a gente vai deixar, para quem estiver pegando agora no final, a gente vai deixar no nosso IGTV, para quem quiser ver a conversa completa, tá bom? Tá certo. Obrigado, pessoal. Muito obrigado, um ótimo abraço e valeu pela oportunidade. Obrigado, um abraço. Outro. Tchau, tchau.